Quando tratamos de gestão, não é difícil alguém reclamar que é preciso mais impessoalidade e objetividade nas decisões. Obter dados objetivos para a tomada de decisão tornou-se um mantra na administração. Quando partimos para a gestão de pessoas, isso também ocorre. Mas será que nossas decisões são essencialmente racionais? Para responder a essa pergunta, continuaremos nosso papo com o professor da ESPM e sócio da Neurovox, Pedro Calabres, especialista em psicologia e neurociência. Este é mais um Conversações. Pedro, qual o papel dos aspectos racionais do cérebro no processo de gestão de pessoas? Olha, é natural que quando você fala de um ambiente que é um ambiente de trabalho organizacional, a gente tem que trazer a objetividade para a nossa esfera de decisão. A gente tem que saber pesar custo, benefício, a gente tem que entender certas probabilidades de risco e a gente tem que, evidentemente, esperar certos resultados futuros que vão trazer maior valor para a organização. Agora, como a gente já conversou, o papel das emoções ele é essencial, né, no processo de decisão. Tanto no sentido de que não dá para ser sem, não existe isso de uma decisão que ela é puramente racional, e também pelo fato de que somos seres vivos, e seres vivos não são máquinas. Então, na gestão de pessoas, a racionalidade ela é importante, é claro, o processo de decisão racional é fundamental, mas ele tem que ser um processo que, na própria conta dele, né, na própria equação das decisões, ele tem que considerar que as pessoas elas sofrem de processos afetivos, que são seres humanos que eles podem ter processos emocionais positivos, negativos, o momento da vida da pessoa, o instante que ela está vivendo pode evocar certos tipos de emoção e que isso vai influenciar o comportamento da pessoa. Então, quando você é um líder, você deve considerar isso. E considerando isso, trazendo isso para a equação da tua tomada de decisão, você pode tomar uma decisão que ela é ainda mais racional. Por quê? Porque ela vai ser ainda mais eficiente, né, do ponto de vista do objetivo que você tem para aquela circunstância. E um outro aspecto que entra nessa nossa conversa seria o engajamento. Como que o engajamento é entendido da perspectiva da psicologia? Essa é uma pergunta fundamental, porque exatamente em linha com o que você me perguntou, ou seja, qual é o papel de emoções, qual é o papel de racionalidade no processo de gestão de pessoas, a gente tem que pensar que as pessoas, elas se motivam, né? Ou o contrário, elas se desmotivam. Você, enquanto gestor, você evidentemente quer uma equipe motivada, você quer uma equipe que esteja engajada, ou seja, você quer apresentar um projeto e você quer que as pessoas vistam a camisa, você quer que as pessoas elas corram atrás, elas deem o seu máximo, elas vão buscar aí uma meta excepcional. É o que todo mundo quer. Agora, o que é isso? E essa pergunta tem a ver com a pergunta a respeito do estresse. Será que o estresse é uma coisa que é necessariamente negativa? E a resposta, por incrível que pareça, é não. O estresse ele pode sim ser extremamente negativo, fazer muito mal para a gente, todos sabemos disso. Agora, existe um tipo de estresse que ele é um estresse na medida certa. E a gente nem dá o nome de estresse para ele. A gente chama isso de desafio. Evidentemente, todo mundo deve perceber que o desafio ele é um processo estressante. Só que o desafio, quando ele é apresentado da maneira correta para o indivíduo, ele é um estresse motivador. Essencialmente, a ideia de engajamento é a ideia de você apresentar à pessoa um desafio que esteja em linha com as competências dela. Isso não é fácil, porque isso exige de você um conhecimento a respeito das competências da pessoa que está com você. Aquele cara que você está liderando, ou aquela moça que você está liderando. Exemplo típico disso é aquele colaborador ou aquela colaboradora que está num cargo, entrega resultados excepcionais, a pessoa é muito boa naquilo que faz, você resolve promover e você faz uma movimentação dessa pessoa para um outro projeto. Você coloca a pessoa no outro projeto e aí os resultados são pífios, e aí o resultado é ruim, a pessoa começa a não entregar e muitas vezes o gestor não entende por que aconteceu aquilo. Evidente que a razão dessa pessoa não está com um bom desempenho nessa mudança, é porque os desafios que você está colocando a ela não são desafios que estão em linha com as competências dela. Quando um desafio ele é grande demais para suas competências, você entra num processo que a gente chama de estresse, processo de ansiedade. É um processo que vai diminuir tua energia e vai fazer com que você não entregue tanto resultado, com que você não tenha grande disponibilidade aí de energia.
Agora, quando você apresenta um desafio que ele é pequeno demais para as competências da pessoa, aí você tem um processo de desmotivação, de tédio. Tão comum e tão natural que faz muitas vezes com que a pessoa vá buscar um emprego em outro lugar. Comece a colocar o currículo lá na internet, comece a buscar, porque não está se sentindo suficientemente desafiada. Então é tarefa, é dever de todo gestor, seja ele público ou privado, entender as competências das pessoas com as quais ele trabalha. E as pessoas têm competências diferentes, competências cognitivas, como por exemplo a inteligência, a capacidade dessa pessoa de compreender novas coisas e por aí vai. Competências interpessoais, ou seja, a inteligência emocional, a capacidade dessa pessoa de se relacionar com outras pessoas, a flexibilidade que essa pessoa tem dentro de um time para lidar com gente diferente. Tem competências que são competências de negócio, e cada negócio vai ter um conjunto de competências específico. Então, se o sujeito trabalha em finanças, as competências de negócio são diferentes das competências do sujeito que trabalha com marketing e são diferentes das pessoas que trabalham com RH, por exemplo. E, finalmente, a gente tem competências estratégicas. As competências, por exemplo, uma visão de longo prazo, capacidade que o sujeito tem de construir um conjunto de atividades agora que vai ter um efeito positivo no futuro e por aí vai. Se você não conhece as competências do seu time, você nunca vai ser um gestor eficiente. E, portanto, a gente volta na questão de quão importante é você entender um pouquinho de psicologia para você gerir pessoas. Então, perceba que é muito importante. Porque se você não entende um pouquinho de psicologia, ou seja, se você não entende como funcionam os processos mentais, emocionais, afetivos, cognitivos e o comportamento, você nunca vai conseguir compreender de fato as pessoas que estão ao teu redor. Você vai ser uma pessoa míope, às vezes cega do ponto de vista psicológico, como acontece muitas vezes com aquele cara que ele acredita que as outras pessoas devem pensar como ele. É um tipo de gestão muito comum, você achar que todo mundo tem que pensar como você. E quando você acha isso, você entra no enorme equívoco de não compreender que as pessoas são essencialmente diferentes. Aliás, quanto mais um time ele for composto por pessoas de cabeças diferentes, competências diferentes, mais esse time é forte. Mais esse time ele consegue ser robusto frente às adversidades e às coisas que vão acontecendo absolutamente de maneira aleatória no mundo, no mercado e por aí vai. Todos nós temos, então, que tentar engajamento, na nossa vida mesmo. Por quê? Porque se você não tem desafio, um pouquinho de estresse, você não vai levantar da cama. Agora, como gestor, você tem que tentar engajamento nas pessoas que estão trabalhando com você. E, portanto, você tem que oferecer desafios, mas sempre conhecendo qual é a competência da pessoa. Tomando cuidado para que o desafio não seja grande demais ou pequeno demais. E cada pessoa vai encarar desafios de forma diferente. Você pode pegar o mesmo desafio, colocar para todos e, evidentemente, o resultado vai ser diferente. Por quê? As competências, elas são diferentes. Se o papel do gestor é esse, tem toda essa dificuldade, tem até esse trabalho de entender um pouco mais do comportamento humano, as organizações, elas normalmente focam o treinamento em aspectos mais objetivos e técnicos. Como que, então, desenvolver as pessoas nessa linha para lidar com esses aspectos comportamentais, subjetivos, que são, vamos dizer assim, incontroláveis, né? São impensáveis antes de ocorrerem? Uma formação técnica é essencial. Não há discussão. A gente precisa de uma formação técnica para exercer uma profissão. Agora, ela não é suficiente, ela não esgota aquilo que é necessário para que você trabalhe, seja onde for, na instituição pública, instituição privada, no departamento que for. O conhecimento a respeito dos processos mais humanos, dos processos de comportamento, o desenvolvimento humano dentro de uma organização, eles são absolutamente fundamentais. E, como você bem disse, é tradição em uma série de empresas focar nas questões mais técnicas e esquecer um pouco desse desenvolvimento de competências comportamentais que estão na esfera do desenvolvimento humano organizacional. Apesar disso, eu venho trabalhando já há bastante tempo e percebido que cada vez mais as empresas estão enxergando a importância disso. Não só empresas, instituições públicas também. Por quê? Porque estão começando a perceber que aqui a gente não está falando de abraçar a árvore, a gente não está falando de, sabe, de achar que o mundo ele é cor-de-rosa e algodão doce, não é isso. A gente está falando de questões que elas são absolutamente ligadas à entrega de resultado. Pare para pensar, por exemplo, na questão do colaborador que trabalha feliz, o bem-estar dentro de uma empresa.
Você tem modelos de gestão que eles são modelos onde você promove dentro da tua organização a competitividade e essa competitividade muitas vezes gera um clima afetivo altamente negativo, onde as pessoas elas estão estressadas o tempo inteiro e onde as pessoas elas se veem mais como inimigos do que como efetivamente colaboradores que estão ali mediante um objetivo só. Isso pode parecer eficiente, muitas vezes é, mas será que promover bem-estar e fazer com que as pessoas elas estejam se sentindo bem, felizes efetivamente, dentro de uma empresa, será que isso não é importante? Não precisa ser um grande psicólogo para perceber que se você acorda um dia um pouco mais tristonho, pro lado mais lá da depressão, você acorda triste, né, você não vai conseguir entregar tanto resultado. Quando você acorda triste, parece que você não tem muita energia. Às vezes você não quer nem levantar da cama. Você chega no escritório, você vai efetivamente dar toda a tua energia, você vai efetivamente levantar da cadeira, fazer, vestir a camisa. Óbvio que não. Quando a gente está triste, a gente não tem tanta energia para agir. Logo, o que acontece quando a gente está feliz? É o oposto. Quando você acorda feliz, quando você acorda alegre, bem-estar elevado, o que acontece? Você se sente motivado, você se sente com vontade de fazer as coisas. Então não precisa ser um grande psicólogo para perceber isso. Não precisa ser um grande psicólogo para você entender que as pessoas, quando estão felizes, elas entregam mais resultado, elas trabalham melhor, elas enxergam mais sentido naquilo que elas fazem. Isso não ocorre quando a pessoa está triste. Isso é um processo de conhecimento a respeito da natureza humana. Somos um bicho, não somos uma máquina. Enquanto o gestor tratar os seus colaboradores como máquinas, ele vai obter resultados que eles são resultados abaixo daquilo que seria se ele entendesse que são seres humanos. É cada vez mais comum, então, nas empresas, organizações públicas ou privadas, a visão de que, junto com uma formação técnica, com uma formação que vai envolver entender efetivamente quais são os processos do ponto de vista mais objetivo necessários àquele cargo, você adicionar a questão de desenvolvimento humano, a questão de desenvolver competências de compreensão de comportamento humano. E eu venho trabalhando isso há anos, é óbvio, me encanta esse assunto, e me encanta tanto por quê? Porque quando você leva esse conhecimento às pessoas, ao gestor, ao líder, você nota mudanças no dia seguinte, aliás, no momento seguinte a que ele aprendeu aquilo tudo. Porque são conhecimentos que eles estão diretamente ligados à nossa vida. E o bacana é que não é só a vida profissional, é também a vida pessoal. E gerar um equilíbrio entre essas duas coisas é absolutamente fundamental para que as pessoas entreguem resultado. Perfeito. Muito obrigado pelo papo. Na próxima semana continuaremos a conversa com Pedro Calabres, professor da ESPM e sócio da Neurovox, especialista em psicologia e neurociência, quando conversaremos sobre inteligência emocional. Até lá!